Olá, sejam bem-vindos a mais um episódio do Conecta Infra, o podcast da área de infraestrutura e energia do Matos Chim. Eu sou o Newton Matos e hoje tenho aqui do meu lado meu sócio Thiago Sombra. Sejam muito bem-vindos. Hoje nós vamos falar aqui um pouquinho de desafios logísticos multimodais, principalmente a integração ferrovias e portos aqui. E começando já disparando aqui uma pergunta para o Thiago. Sombra, você pode explicar um pouquinho como é que evoluiu a questão das autorizações para ferrovias, que teve uma mudança recente na legislação que eu acho que foi benéfica para o setor como um todo? Obrigado, Nilton. Primeiro é um prazer estar mais uma vez no Conecta Infra e falar de um assunto tão relevante que é a interligação porto-ferrovia, que é um tema que a gente tem observado de muito interesse por parte dos nossos clientes, especialmente os clientes do setor privado, que têm as suas respectivas plantas e fábricas e desejam trabalhar numa alternativa ao escoamento rodoviário de boa parte da sua produção. Bom, nós tivemos recentemente, Nilton, a aprovação do marco regulatório, o marco legal das ferrovias, né? Esse marco legal das ferrovias, ele teve uma perspectiva muito interessante, ele promoveu uma ampliação da malha ferroviária brasileira de uma forma expressiva. E aí, o que eu destacaria aqui, em termos de impacto do setor produtivo, com relação ao marco legal das ferrovias, que é a Lei 14.273, diz respeito especificamente à criação de alternativas. Nós tínhamos, até então, um regime de execução muito focado em concessões, ou seja, um regime de direito público, com oferta de capacidade mínima para execução de transporte por agente transportador ferroviário, que estava sempre sujeito ali a um limite estabelecido num contrato de outorga. Quando a gente passa para um regime de execução de direito privado mediante autorização, a gente passa a ter um nível de liberdade de preço, uma liberdade de oferta de capacidade de transporte do agente transportador ferroviário muito maior. Então, esse modelo ele tem propiciado, por meio da execução direta, aquilo que a gente chama de execução indireta, perdão, aquilo que a gente chama um regime privado de fomento da construção ou da exploração de rodovias, especialmente de ferrovias que nós observávamos até então ociosas, ferrovias que estavam na iminência de processo de devolução ou desativação, e uma capacidade de investimento em infraestrutura muito maior, já que a gente tem contratos de adesão que seriam celebrados nas autorizações ferroviárias com prazo de 25 a 99 anos, seja mediante um pedido do próprio autorizatário, seja por meio de um chamamento público realizado pela NTT. Para que você tenha uma ideia, Nilton, dos números, e acho que esse é um aspecto muito importante que nós tragamos aqui para boa parte. Até então, nós já tivemos 76 requerimentos para construção e operação de ferrovias, hoje, no regime de autorização. Isso significa, em números práticos, mais ou menos 19 mil quilômetros de novas ferrovias de natureza essencialmente privada, que seriam responsáveis aí, digamos, por cruzar cerca de 16 estados brasileiros e investimentos da ordem de 225 bilhões de reais. É claro que há uma expectativa muito grande em relação à construção ou à capilarização dessa malha ferroviária, mas a maior expectativa diz respeito à criação de uma alternativa a modal rodoviário, que nós vimos no passado, foi algo crítico, especialmente na discussão do frete de retorno e do frete mínimo, Nilton. E aproveita esse ponto para te engatar uma pergunta, né? Porque se de um lado a gente tem a capilaridade sendo alcançada por meio de um regime de exploração privada, via indireta, das ferrovias, por outro, essas ferrovias precisam de ligar plantas e fábricas ao local de escoamento, que são os portos. E aí eu queria que você fizesse exatamente esse contraponto, no regime público e do regime privado, também de exploração dos portos hoje no Brasil. Eu acho que tem alguns pontos aqui que a ampliação e ainda mais a capilarização da malha ferroviária no Brasil, ela é de extrema importância para o comércio internacional, né? E aí a gente insere os portos, né? E eu vou além, tá? Eu diria também o comércio nacional também. O que acontece, né? A gente viu na pandemia, a gente viu na greve dos caminhoneiros, a dependência que a gente tem em termos de transporte de carga no Brasil com relação ao modal rodoviário, né? E a ferrovia ela foi feita para transporte de grandes volumes em um tempo menor, com menos risco de perda de carga, né? E isso para o porto, qualquer que seja o porto, ele é extremamente importante. Você consegue movimentar muito mais produto
de uma forma muito mais eficiente, você tem menos atraso com a embarcação esperando a carga ser embarcada e a descarga também, então você tem uma eficiência muito maior nos portos quando você está falando de movimentação de grandes volumes, né, que não sejam via rodoviária, né? E aí a gente entra aqui talvez numa discussão interessante, que no Brasil a gente também tem portos públicos, né, portos organizados e portos privados, que são os famosos TUPs, né, que são terminais de uso privado, né? É, eu acho que você vai ter uma sinergia muito grande entre esse novo tipo de autorização que o Sombra informou aí, que é mais privado, o regime autorizatário, que não tem mais liberdade de preço, etc., com os terminais de uso privado. Por quê? Porque o TUP ele é basicamente um projeto em que você tem né, algum grupo econômico atrás desse projeto em que ele vai tentar atrair carga de uma forma para outra para aquele terminal. Então, ele tem muito mais liberdade de fazer esse tipo de coisa do que um porto público, né? O porto público ele está dentro do regime de direito administrativo, direito público, ele está restrito à concessão, ao arrendamento, às regras lá de contratação pública, tudo isso para você implementar ou ampliar uma malha ferroviária dentro de um porto público é muito mais complicado do que você fazer um acesso para um terminal de uso privado. Então, eu acho que tem uma sinergia própria de você ter os terminais privados com essa ampliação de rede, né? É óbvio que quando a gente está falando de porto, isso não é o suficiente, né? Na verdade, você vai ter que ver ali a vocação daquele porto para aquele tipo de carga, né? Tem isso também. Não adianta nada você querer forçar uma conexão ferroviária para você tentar escoar uma coisa que, na verdade, não tem escoamento portuário, na verdade, havia um porto público, etc. Eu acho que, mas em geral, eu tenho essa impressão de que a malha ferroviária vai acabar crescendo mais para os terminais de uso privado do que para os portos públicos. Eu acho que os portos públicos muito grandes, tipo o Porto de Santos, talvez Itaqui, Suape, esses portos mais centrais e mais regionais e super importantes, talvez você tenha uma ligação com a malha ferroviária incentivada pelo próprio governo, de alguma forma. Mas eu acho que, por projeto, vai ser muito mais fácil você conseguir fazer uma interconexão com um terminal de uso privado do que com um porto público, tá? Mas isso eu acho que independente, eu não quero deixar a impressão que eu acho que só vai acontecer com um, eu acho que vai acontecer com todos, porque quanto mais ferrovia você tiver, mais movimentação de carga de alto volume, melhor é a eficiência do porto, então isso é muito bem-vindo para todos, menor a nossa dependência com relação a, a transporte rodoviário, né? Imaginando, sei lá, determinada carga hoje, ela poderia chegar de trem num porto do Nordeste, pegar uma cabotagem, ir para o Sul e voltar de trem para uma área industrial ou para alguma coisa. Hoje em dia, a maioria dessa carga vai via rodoviária, que demora mais tempo, né? E você transporta menos coisa. Então, acho que foi muito bem-vinda essa alteração do marco legal das ferrovias nesse ponto. Ô, Sombra, aí jogando um pouco de volta para você, eu acho que o marco legal das ferrovias ele vai um pouquinho além da própria ferrovia, né? Eu acho que ele pode abrir determinados mercados, né, em que você tem talvez um problema de escoamento específico, provavelmente lá no centro-oeste do Brasil, com agro, que tem muito pouco escoamento, só tem via hidrovias, e você consegue via hidrovias chegar a determinados pontos, depois você faz via caminhão. Talvez tenha algumas pernas aí que a própria iniciativa privada possa tentar resolver o gargalo e melhorar a eficiência, né? O que você acha disso? Como que o marco legal pode ajudar nesse ponto aí? Sem dúvida. Eu acho que tem um ponto importante no que se tratou, que é o seguinte: uma das primeiras autorizações ferroviárias a ser concedida aqui envolveu uma ligação ferroviária entre um terminal portuário e um terminal portuário privado, um TUP, e uma planta de produção de sementes e trigo, ligando aqui Alcântara, no Maranhão, e as ferrovias da FC, da Estrada de Ferro Carajás e a Ferrovia Norte-Sul, ou seja, uma ramificação, um modal de união que até então não se tinha. Hoje o que a gente tem, Nilton, em termos de movimentação, é que cerca de, eu diria para você que dos montantes que nós temos hoje,
cerca de 133 bilhões de reais já têm sido movimentados só pelo setor minerário. O setor minerário é hoje o principal setor que tem se valido das autorizações ferroviárias. Mas o setor agro tem efetivamente uma grande sede por expansão. Eu te dou alguns exemplos, né? Só para você ter uma ideia, no território baiano, na Bahia, a VLI ela já tem uma autorização para a construção de duas ferrovias que vão somar aí cerca de 220 quilômetros que vão ligar Correntina a Rojolândia, que é uma região de produção realmente de arroz e soja. A FIOL, ela tem trechos que ligam o trecho 1 e o trecho 2, também nessa região, focados também no desenvolvimento e no escoamento de produção agrícola. E em Goiás, nós temos a Petrocity Ferrovias, que tem mais de 68 quilômetros, também ligando Corumbá e Anápolis. Lembrando que em Anápolis a gente tem um porto seco, ou seja, o foco aqui é um foco de transporte de grãos e um transporte de minerais e contêineres. O que nós vamos ter uma expectativa de mais de 400 milhões de geração de empregos diretos e indiretos e de escoamento de produção. E aí, se nós, na linha do que você está me perguntando, né, olhando principalmente os setores, eu diria que setor minerário, agronegócio e setor petroquímico são aqueles que exploram melhor essa possibilidade de autorizações ferroviárias. No Mato Grosso, só para você ter uma ideia, a Rumo também já tem duas autorizações ferroviárias, ligando ali Sinop, a região de Sinop, que é uma região de muita produção de granéis agrícolas, a Trivelato, né? Então a ideia ali é produção de fertilizante, produção de sementes e produção agrícola, e uma outra linha de 498 quilômetros ligando Primavera do Leste até Ribeirão Cascalheira. Tudo isso focado fundamentalmente no setor agro, né? A ideia é que só no Mato Grosso nós vamos ter cerca de 11 bilhões em investimentos em novas autorizações ferroviárias, mostrando efetivamente que o estado do Mato Grosso é hoje o estado com maior foco de obtenção de autorizações, exatamente por ser o estado com a maior crescimento do setor agro. Um aspecto curioso na linha que você mencionou também é a característica da nossa malha ferroviária. Ela sai do litoral e se interioriza no Brasil, mas ela tem uma característica muito de sul-sudeste. Ela ainda precisa ganhar uma ramificação maior que faça com que os projetos do Programa de Expansão de Ferrovias levem aos portos de Barcarena, em Belém, Maranhão, né, Itaqui, e aos portos de Suape, ao Porto de Natal e ao Porto do Pecém. Se nós tivermos essa malha do Nordeste um pouco mais interligada com a malha Sul-Sudeste, fatalmente os custos de transporte multimodal logístico vão melhorar. E no último ponto, Nilton, você mencionou o aspecto da cabotagem. Se nós tivéssemos aqui hoje um regime de cabotagem também plenamente implementado, com custos razoáveis, a gente teria aqui uma abertura de mercado significativa de movimentação interna dentro do país. O governo até tentou, né, com a BR do Mar, incentivar o incremento de cabotagem, né? Você tem aí, ano após ano, um aumento de movimentação via cabotagem, mas eu acho que é o ponto, entendeu? A cabotagem, por enquanto, está indo de porto a porto, e do porto para fora, né, vai de rodovia. Então, assim, às vezes a pessoa prefere simplesmente já mandar de caminhão. Se você tivesse uma conexão maior, em que você efetivamente tivesse uma redução de custo por tonelada transportada, eu acho que isso realmente impulsionaria bastante aí a movimentação intra-Brasil, né? Que a gente pensa ainda muito a malha ferroviária né, a logística brasileira muito para exportação, até porque nós somos exportadores de commodities, né? Tanto minerário, quanto agrário, quanto petrolífero. Então, assim, a gente pensa muito em como exportar, mas a gente tem muita movimentação interna. E um ponto interessante que no mundo sempre a construção da ferrovia, ela sempre traz industrialização, né, e ao longo da linha férrea, né? Então, quando a gente tem essa integração norte-sul, pode ser que desenvolvam aí polos industriais e de produção muito grandes ali no meio do Brasil, que normalmente é uma área muito mais agrícola, né? Justamente porque você vai estar numa área, numa posição geográfica que talvez você consiga mandar para qualquer lugar do Brasil ali, justamente porque você está conectado no mundo inteiro, então no Brasil inteiro. Então você talvez tenha ali
uma migração de determinadas indústrias do sul-sudeste ali mais para o centro-oeste, para o centro, né, do Brasil, justamente porque você teria uma conexão nacional mais rápida, né, alguma coisa do tipo. Mas, enfim, eu acho que é um assunto super interessante. É, você está vendo hoje, Sombra, algum risco específico do marco legal? Tem algum questionamento jurídico mais importante com relação a essa introdução da autorização? Não, acho que hoje o maior desafio é a quantidade de pedidos que ainda aguardam a autorização por parte do Ministério de Infraestrutura e da ANTT. A gente tem lá uma quantidade de pedidos expressiva aguardando autorização. Cerca de 76 foram solicitados até o momento, mas o número de deferimento ainda é pequeno, né? Cerca de 20, 26, né? De 26 a 30. A perspectiva aqui é que depois de 2 anos da entrada em vigor do modelo, nós tenhamos uma definição melhor sobre a forma como essas autorizações vão ser formuladas nos próximos anos e que tipo de investimento ou contrapartida vão ser feitas, vão ser solicitadas. As questões fundiárias continuam sempre sendo um problema, né? Especialmente porque a gente está falando de exploração em regime de direito privado. Então, muitas das vezes, as dificuldades de construção, de ampliação de um ramal, de uma malha ferroviária numa determinada localidade, acaba sendo um desafio. Mas o que a gente tem mais visto são autorizações ferroviárias para ligação, para construção de um ramal até uma ferrovia principal, seja ela concedida ou seja uma ela explorada em regime de direito público sob uma outra forma. Então, a mera construção de ramais aqui talvez seja aquilo que mais se espera. E, de novo, uma exploração compartilhada, que também é outro ponto que a gente tem visto bastante aqui no escritório. Ou seja, você tem uma empresa do setor petroquímico com uma empresa do setor agro, as duas dividindo um ramal, ligando a um determinado local e dividindo custos e utilizando especificamente o mesmo operador ferroviário para viabilizar todo esse processo. Então, acho que aqui há um ganho de investimento significativo, Nilton. E aí eu volto para você. Com esse pipeline que a gente tem de autorizações, concessões e leilões de portos, você acha que a gente tem a possibilidade de uma ampliação significativa de novos terminais, especialmente de TUPS, e tendo novos terminais, isso faz com que a gente consiga resolver o problema do funil, especialmente em portos sujeitos a um amplo regime de regulação? Eu acho que a perspectiva de novos terminais no Brasil, ela independe das ferrovias. Eu acho que você já tem, por si só, uma movimentação de produtos no Brasil que já exige aí um aumento de capacidade dos terminais de qualquer forma. Você tem outras novas indústrias aí no Brasil que vão exigir também dos portos uma readequação e mais espaço que, por exemplo, a eólica offshore, por exemplo, quando realmente a gente tiver um framework que possa ser utilizado, eu acho que a gente vai ter aí uma expansão portuária importante. A única coisa que eu realmente espero que, já que a gente tem tantos pedidos de autorização, é que realmente exista, por parte do governo, aí, um planejamento efetivo da expansão dessa malha ferroviária, né? Em que, pelo menos, as mesmas condições técnicas, né? Para você ter uma malha ferroviária única, em que você tenha a condição aí de você ter uma homogeneidade para uma aplicação mais eficiente de toda a malha ferroviária. Mas eu acho que, sim, eu acho que onde a malha ferroviária estiver chegando é um lugar propenso a um porto, sim. Eu acho que a proximidade a uma linha férrea vai ser sempre um ponto muito bem analisado para um novo empreendimento, né? Eu acho que os portos públicos hoje, os grandes, como você citou também, eles são necessariamente lugares em que a linha férrea vai ter que chegar, porque boa parte da movimentação geral do Brasil passa por eles. Então, eu acho que a gente tem um futuro, se a gente pensar direito e fizer direito, a gente tem um futuro de movimentação de carga muito mais eficiente no Brasil, reduzindo o custo do Brasil e reduzindo o valor de frete. E isso aí, para qualquer exportador que estiver escutando o podcast, isso aí vale ouro, né? Um custo Brasil menor. Então, eu acho que tem aí. A gente tem aí a legislação está posta, eu acho que os incentivos estão postos, então acho que agora torcer para que dê certo. Sem dúvida, Nilton. Acho que
As autorizações, elas funcionam aqui como instrumento estratégico de fomento da competitividade, buscando aqui uma promoção do equilíbrio da matriz de transporte e da multimodalidade, né? E combinando duas necessidades que a gente observa no Brasil, que é o transporte de cargas e o transporte de passageiros. Então, acho que o desenvolvimento da malha ferroviária, por meio das autorizações, ele vai ajudar a promover uma ampliação, uma capilarização mais célere e desburocratizada, permitindo aqui essa conexão com os portos brasileiros, ajudando também o setor portuário a crescer e a se tornar cada vez mais interligado, moderno e com uma capacidade de escoamento mais expressiva. Acho que com isso nós encerramos aqui o nosso podcast de hoje, o Conecta Infra. Eu queria agradecer mais uma vez ao meu sócio da nossa área de portos e marítimos, Newton Matos, e agradecer a todos que ficaram conosco até esse momento. Queria pedir que a todos os ouvintes que sigam nos acompanhando no portal de notícias e nas redes sociais do escritório. Até a próxima Conecta Infra. Até a próxima.